Estou investindo há 5 anos em fundos imobiliários e quero compartilhar com vocês se esse investimento valeu a pena ou não. Afinal de contas, é muito bom você receber o rendimento todos os meses que os fundos imobiliários conseguem trazer, mas será que dentro desses 5 anos que eu investi, consegui ter bons resultados? Quero compartilhar isso aqui com você. E bom, sua primeira vez aqui no canal, sou Rodolfo Marques, fundador do Vamos Pra Bolsa, sou especialista em investimentos e a ideia é sempre compartilhar ideias de investimentos que sejam interessantes. E se é a sua primeira vez aqui no canal, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like, porque a ideia aqui é sempre agregar muito valor. E bom, por que interessa, quero compartilhar com vocês o que aconteceu com a minha carteira de fundos imobiliários ao longo do tempo, ao longo desses 5 anos que eu invisto. Tá? Essa carteira não tem exatos 5 anos, porque eu comecei no segundo semestre de 2018, mas arredondando tem aí praticamente 5 anos e eu quero compartilhar aqui o retorno que eu tive nessa estratégia. Tá? Então dá para ver aqui que o retorno ele foi positivo. Aqui eu tenho o retorno do Ibovespa, tenho do IFIX, tenho do CDI, de forma comparativa, e aqui dá para ver que a minha carteira de fundos imobiliários, pelo Trademap, conseguiu trazer aqui de resultado 39,44% de retorno, contra o Ibovespa no mesmo período 29,3%, o CDI no período deu 32%, e o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, deu 30,12%. Ou seja, a minha carteira conseguiu aí ter um retorno interessante, um retorno aí acima do IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, em mais de 30%, acima do CDI e acima também do Ibovespa, beleza? E nesse sentido, eu quis fazer esse vídeo para vocês para mostrar um pouco do que é essa indústria, né? Porque é uma indústria que ela pode sim trazer resultado, mas é importante que você olhe bem para onde você vai investir, porque isso aqui foi o retorno da minha carteira. Temos mais de 200 fundos imobiliários listados em bolsa, então é importante que você saiba fazer uma boa seleção e até mesmo aqueles fundos imobiliários que são queridinhos de muitos investidores aí, eu vou mostrar aqui para vocês os resultados deles. Aqui, galera, eu quero trazer para vocês um pouco do resultado de alguns fundos imobiliários, tá, que eles estão trazendo aí. E aqui, por exemplo, nós temos o resultado de um fundo de recebíveis, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês em breve um pouco da performance dele, mas para você ter noção, nos últimos 12 meses ele conseguiu entregar 13,5% de retorno isento de imposto, né? Os rendimentos de fundos imobiliários são isentos de imposto, o que é bem interessante. Pensando que a gente está com uma Selic aqui quando eu gravo esse vídeo em 13,75, 13,5 é bem interessante aí. Porém, tem outros fundos imobiliários que não estão pagando assim, tá? Esse fundo imobiliário, por exemplo, ele é um fundo híbrido, ele tem tanto lajes corporativas, que são edifícios comerciais, como também galpões logísticos, e ele teve aqui nos últimos 12 meses 7,9% de retorno, né? Ou seja, bem abaixo do que é a Selic atual. É claro, um fundo imobiliário não necessariamente ele vai ter que seguir ali a Selic, mas dá para ver que se você estivesse no CDI, você estaria tendo muito mais retorno do que nesse fundo imobiliário aqui nos últimos 12 meses, conforme o que ele pagou aqui. Então eu quero trazer aqui alguns exemplos de alguns fundos imobiliários aí. Antes eu quero comparar o índice, né? Que é o IFIX, que é o CDI, que é o Ibovespa. Então o Ibovespa pega o retorno médio das ações brasileiras, das maiores ações. Temos aqui o IFIX, que pega o retorno médio dos fundos imobiliários. E temos aqui também o CDI, que pega o retorno médio da nossa taxa básica de juros, beleza? Então dá para ver aqui que o CDI teve 37% de retorno, né, de 1º de março de 2018 até 1º de março de 23, e o Ibovespa teve 22% e o IFIX teve 21,9%, ou seja, o IFIX, né, a média dos fundos imobiliários, teve menos retorno do que o CDI e do que o Ibovespa. Dá para ver aqui em cores, né, os fundos imobiliários estão aqui em verde, temos aqui o Ibov em roxo e temos aqui em azul o CDI. E aqui, galera, eu separei alguns fundos imobiliários para vocês notarem como que é importante você fazer dois tipos de análises, tá? Olhar o retorno total do fundo imobiliário que ele trouxe para você, porque quando você olha ali a cotação dele, olha num Trademap, você olha ali no Google, no TradingView, ele vai te trazer as informações ajustado pelos dividendos que foram pagos. E nessa plataforma aqui que eu utilizei, a Com Dinheiro, você consegue deduzir o que você recebeu de dividendo ao longo do período. Então aqui eu vou trazer o retorno para vocês somado o dividendo e o retorno sem considerar o dividendo. Isso porque muitas pessoas que investem em fundos imobiliários querem usufruir desse dividendo e não reinvestem. E aí, se não reinveste, o resultado ele pode ser bem prejudicial e eu vou mostrar para você. Então aqui ao longo de 5 anos temos o CDI dando 37%, temos aqui o Bovespa dando 22% e olhem esse fundo, né? O KNR11 é um dos maiores fundos que nós temos listado aí em bolsa, é um grande fundo híbrido, que ele tem tanto lajes corporativas como galpões logísticos e ele conseguiu trazer de retorno total, né? Levando em conta a variação dele em bolsa, mais os dividendos, 12,18% ao longo de 5 anos, ou seja, perdeu para o CDI e perdeu aí pro Ibovespa. E se você deduzir os dividendos que ele pagou no período, o seu retorno seria de menos 17%.
17,9, né? Arredondando menos 18. Ou seja, se você pegasse o dividendo do fundo imobiliário e usufruísse ele e não reinvestisse, você teria aqui menos 18%. Ou seja, você perderia dinheiro ao longo de 5 anos. Aqui nós temos um fundo de fundos imobiliários, que é aquele fundo imobiliário que investe em vários outros fundos imobiliários, que é o BCFF11, é um dos maiores aí da indústria. Temos aqui, né, CDI no período dando 37%, temos Ibovespa dando 22% e esse fundo imobiliário, né? Esse fundo de fundos imobiliários entregou 9,57, levando em conta a cotação dele em bolsa mais os dividendos. E se você deduzisse os dividendos, você teria um retorno negativo de 25%. Aqui já temos um outro fundo imobiliário que é o KNCR11, ele é um fundo imobiliário que ele está atrelado aí a recebíveis imobiliários, principalmente ao CDI. Então o CDI está maior, ele remunera mais. E dá para ver aqui que ele trouxe um retorno bem similar ao CDI. Então o CDI entregou 37% de retorno e o KNCR11 conseguiu entregar 35%, né? O Ibovespa 22% no período, e se deduzisse ali o que ele pagou de dividendo, você teria aí menos 6%. Então dá para ver aqui, né, que ele está em vinho aqui. Então ele conseguiu trazer um retorno bem próximo do CDI, que é interessante. Então é um dos fundos imobiliários que nos últimos 5 anos teve aí boa performance. Aqui temos um outro fundo imobiliário de recebíveis, que é o Iridium. Ele trabalha muito com recebíveis imobiliários, tanto atrelados a CDI, como também alguma coisa ali atrelado ao IPCA e às vezes até mesmo IGPM. E ele conseguiu trazer aqui, ó, ao longo de 5 anos, 48% de retorno, que é maior que o CDI, que é maior que o Bovespa. E se você usufruísse os dividendos dele, não reinvestisse, você teria um retorno de menos 10 aí, se você olhar só a cotação deduzindo os dividendos. Aqui, galera, já indo para shoppings, temos o SHPH11, que é o shopping Pátio de Higienópolis, um dos fundos imobiliários mais antigos aí da Bolsa. Nos últimos 5 anos, temos aí que ele caiu, né, mesmo pagando dividendos, 21%. Se deduzisse os dividendos, daria 37% negativo, enquanto CDI e Bovespa aí, né? CDI com 37% e Bovespa deu 22%. Aqui nós temos o HGLG11, que é um fundo imobiliário logístico, ele conseguiu trazer aí 70% de retorno contra um Ibovespa que deu 35%, contra um CDI que deu isso daí, e um retorno ajustado, né? Se você deduzisse ali os dividendos que ele pagou, de 19%. Eu tive que ajustar aqui o HGLG porque ele não estava já em março de 2018 ajustado conforme essa cota na Bolsa, né? Então a partir de junho já estava e eu trouxe aqui esse comparativo, por isso que mudou um pouco o Ibovespa e CDI, mas dá para ver que ele conseguiu trazer quase 2 vezes o Ibovespa e CDI no período, contando os dividendos, o que foi interessante. E para fechar o comparativo, nós temos aqui o MGFF11, que é um fundo imobiliário, um fundo de fundos, né? Também investe em outros fundos imobiliários. Ele teve aqui de performance menos 18%, contando os dividendos que ele pagou. Se deduzisse os dividendos, menos 46%, e se levasse em conta aí, né, CDI deu 37%, Bovespa deu 22%. Então assim, galera, poucos foram os fundos imobiliários que tiveram uma performance superior a CDI ou a Ibovespa no período, né? Então tem aqui o próprio HGLG que eu mostrei para vocês e tem o próprio Iridium aí, que eles conseguiram fazer isso. Então, por essa questão que eu consegui na minha carteira aí ter um retorno acima do CDI e do Ibovespa, porque eu consegui fazer uma seleção de ativos para lá, porém, dá para ver que se você investir na média, né, os fundos imobiliários na média, eles não tiveram uma performance tão boa assim ao longo dos últimos 5 anos. Isso se dá por conta de problemas que nós tivemos aqui no Brasil, por conta de um juros mais elevado, porque nesse período a gente viu o Selic lá em 2% ao ano, nós vimos o Selic agora a 3,75%, a gente viu inflação batendo mais de 2 dígitos, vimos inflação lá embaixo. Muita coisa aconteceu, tiveram momentos que os fundos imobiliários esticaram bem, né, ali em 2019, 2020, mas depois eles recuaram bastante, né, então 2019 foi bem interessante para os fundos imobiliários, eles subiram muito bem, mas depois eles caíram com o Corona Crash e desde então não voltaram, como o Ibovespa, por exemplo, conseguiu voltar mais rápido. Então, em suma, galera, pelos resultados que eu consegui mostrar aqui para vocês, valeu a pena, na média, investir em fundos imobiliários, pelo resultado que eu estou trazendo aqui da minha carteira para vocês. Só que você tem que tomar muito cuidado, né? Você tem que fazer uma boa seleção dos fundos imobiliários, porque alguns não conseguiram ter uma performance boa. Fundos de fundos imobiliários tiveram muitos problemas, shopping centers em linhas gerais também tiveram problemas, lajes corporativas também tiveram problemas. Então, o que mais se destacou nesse período foram os fundos atrelados aí a recebíveis imobiliários, que é o que eu mais estou investindo hoje, e também os próprios fundos logísticos, como a HGLG que eu mostrei para vocês. E como investidor, galera, eu sempre gosto de olhar para aquilo que pode me gerar renda passiva. E uma das formas que eu tenho utilizado é por meio do DeFi, por meio das finanças descentralizadas que eu coloco grandes projetos criptos para gerarem renda para mim. Então continuo investindo em ações e fundos imobiliários que eu invisto há vários anos, mas também estou olhando para a inovação. Então aqui nesse site eu disponibilizei as minhas criptomoedas de forma segura, usando o Ledger, por exemplo.
Coloquei aqui $8.600 e consegui ao longo de um mês $334 nas mesmas moedas, o que dá algo próximo de 4% no período nas moedas que eu investi. Então aqui eu consigo trabalhar de onde estiver do mundo, usando a internet, colocando grandes projetos para trabalharem por mim. Isso porque o mercado cripto é um mercado colaborativo. Então dentro dessa plataforma a gente tem a possibilidade de fazer transações, trocar, por exemplo, uma stablecoin, que é uma criptomoeda pareada ao dólar, por Ethereum. E a cada transação é cobrada uma taxinha dessa. E se eu disponibilizo minhas criptomoedas aqui, a cada transação eu ganho parte dessas taxas. Então é mais uma forma de gerar renda que, se você está acostumado com fundos imobiliários, com ações, é uma forma diferenciada que tem, evidentemente, seus riscos e tem também muitas vantagens. Por isso que eu preparei uma aula especial para que você possa entender sobre esse mercado de DeFi e ter mais uma possibilidade de renda passiva. O link para essa aula que está gratuito está no comentário pinado aqui. Agora me deixe saber, desde quando você investe em fundos imobiliários e essa estratégia tem sido rentável para você? Me deixe saber aqui nos comentários. E se curtiu esse conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like e tamo junto.